Queridos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a olhar para a urgência da conversão e para a urgência do reino. É muito importante pensar um pouco sobre isso, porque, na verdade, quando nós compreendemos a urgência do reino, nós conseguimos também dimensionar melhor a nossa vida cristã. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver o profeta Jonas, que vai à cidade de Nínive para pregar a conversão, sob o risco, inclusive, da destruição da própria cidade. No entanto, com a pregação de Jonas, a cidade se converte e é preservada. Na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos ver Paulo dizendo que o tempo é abreviado e que nós procurássemos viver essa vida não em função dela mesma, mas que nós olhássemos já para aquela realidade perene e eterna que vem de Deus. E hoje Jesus também já diz, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Quando nós olhamos essas três leituras, nós vamos vendo que a liturgia de hoje nos pede para termos em consideração que a nossa conversão, a nossa postura de vida, a nossa coerência, ela não pode ser programada para amanhã ou para depois de amanhã. Ela precisa se tornar uma realidade já. O Senhor nos convida a nos aproximarmos dEle, a encontrar a plenitude nele já. Não é na semana que vem, não é que nem aquela dieta, que a gente diz que vai começar na segunda e nunca começa, Mas é exatamente um posicionamento diante da vida, em que nós nos colocamos já na construção do reino de Deus. Por quê? Porque a realidade da graça, embora esteja em perspectiva futura, ela é já uma realidade presente. São João, na sua primeira carta, vai dizer isso, Desde já, nós já somos filhos de Deus, mas aquilo que seremos ainda não se manifestou. Exatamente porque há uma previsão de transcendência, há uma previsão de plenitude. Mas não exclui o fato de que a nossa esperança, ela não é passiva. A nossa esperança, ela é uma esperança ativa. Ou seja, nós nos colocamos em movimento em vista daquilo que receberemos. Nós nos movemos na direção daquilo que já conquistamos. De modo que a graça de Deus possa também encontrar no meio do caminho o mérito nosso. É preciso da nossa parte também esforço. Santo Agostinho já dizia isso, Deus que nos criou sem nós não quer nos salvar sem nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus já nos concedeu a experiência da graça, mas que nós também precisamos caminhar em direção a ela. O chamado que Jesus faz hoje aos discípulos mostra justamente esse sentido de urgência. Porque quando Jesus chama Pedro e André, quando chama João e Tiago, eles imediatamente deixam as coisas para ir ao encontro de Jesus. Não sabemos se isso aconteceu dessa forma, mas é muito clara a intenção de Marcos quando narra o chamamento dessa maneira, porque Marcos quer nos mostrar a prioridade e a urgência que precisa ser colocada em Jesus. Por isso, o chamamento cristão, ele, em termos de importância, ele é colocado acima das outras coisas, para justamente poder ordenar as outras coisas. O chamado que Jesus faz a cada um de nós é, sobretudo, o chamado de vivermos segundo a nossa dignidade de filhos de Deus. A procurarmos também na experiência da nossa vida uma projeção à transcendência, ao invés de nos mantermos simplesmente amarrados nas coisas deste mundo. E isso se explica na segunda leitura de hoje, quando o nosso apóstolo Paulo fala para nós vivermos esse mundo sem nos deixarmos prender ou nos apegarmos tanto aos sentimentos e afetos que são próprios desse tempo. Quem está chorando
como se não chorasse, quem está feliz como se não estivesse, quem possui alguma coisa como se não possuísse nada, um certo desapego, né, daquilo que é a experiência terrestre, para ter um olhar mais transcendente, um olhar mais voltado para Deus. E é nesse sentido que nós precisamos entender a urgência do reino. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer isso também aos seus discípulos, no Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as outras coisas vão vir em acréscimo. Isso significa, queridos, que nós precisamos organizar os nossos amores a partir desse amor fundamental a Deus. Primeiro o amor a Deus, primeiro o amor ao reino dos céus. E é esse amor a Deus e esse amor ao reino dos céus que vai me ajudar a organizar os outros amores. Ajuda a organizar o meu amor próprio, que não pode ser também absoluto, senão viramos egoístas e egocêntricos. O amor próprio, ele alcança a sua devida medida, na medida em que antes de nos amar, amamos a Deus. Entendem? É o amor a Deus que organiza o meu amor próprio. É o amor a Deus que organiza também o meu amor ao outro, porque um amor ao outro que se torna absoluto pode se tornar também um amor ciumento, pode se tornar aí um amor servilismo, que também não contribui para o crescimento de ninguém. O amor a Deus organiza o meu amor próprio, organiza o meu amor ao outro e organiza inclusive o meu amor às coisas. Porque quando nós amamos a Deus por primeiro, nós conseguimos colocar os outros amores no seu devido lugar. E assim podemos, de fato, viver uma vida um pouco mais ordenada, baseado sobretudo na nossa dignidade de filhos de Deus e na urgência da construção do reino, mais do que levados muitas vezes pelas nossas sensações e as nossas paixões. Porque me parece que hoje esquecemos a urgência do reino em função daquilo que são as oportunidades. Nós vivemos num mundo e numa sociedade hiperestimulada. Estamos estimulados para todos os lados, para consumir, para alcançar prazer, para realizações breves, para projetos, inclusive, voltados simplesmente para a perspectiva material, para uma ideia de crescimento e de poder pessoal e de colocação sobre as outras pessoas, que na verdade não correspondem a esse projeto definitivo de Deus, cuja realidade da graça quer nos impulsionar a promover melhor. E muitas vezes nos vemos amarrados nessas coisas, muito mais do que no amor a Deus e no amor ao reino, que é, na verdade, o destino definitivo, o destino final de todos nós. Então, como será que é a minha vida, né? Quais são os tipos de apego que eu tenho? A qual chamada eu respondo primeiro? Porque se nós pensamos que o amor a Deus deve organizar todos os nossos outros amores, é importante que nós entendamos essa hierarquia nas escolhas que nós fazemos na nossa vida. E nesse sentido possamos direcionar também com mais qualidade aquilo que são os nossos trabalhos, aqueles que são os nossos caminhos. Como é importante compreender então, né, que nesse processo, né, de relação com Deus, nós precisamos encontrar o nosso caminho, a nossa resposta na vida da graça, muito mais do que nas oportunidades e do que nos estímulos. Os nossos sentidos podem muitas vezes nos enganar e nos enganam muitas vezes em detrimento nosso. E é uma coisa fácil de explicar isso, né? Sim. O indivíduo, por exemplo, né, que, sei lá, numa experiência de adultério, adultera, né, o que ele sente? Talvez sinta a euforia da aventura, do segredo, né, do próprio sexo, sei lá, e tantas coisas que isso pode produzir de sentimentos e que num primeiro momento parecem ser sentimentos interessantes, mas não quer dizer que ele esteja bem de verdade. Sentir-se bem não quer equivaler necessariamente a estar bem ou ser bom. Muitas vezes nos sentimos muito bem com coisas muito ruins. O viciado em droga que utiliza a droga no primeiro momento se sente muito bem,
Mas ele está bem? Não está bem. E muitas vezes nos deixamos conduzir muito mais pelas sensações do que de fato pelo bem. E nos equivocamos nisso. E vamos vendo o quanto muitas vezes a nossa vida vai direcionada para um amor que não é capaz de preencher em plenitude aquilo que o nosso ser efetivamente procura. E quando nós olhamos para o amor de Deus, que é altruísta, que é generoso, né, que é livre, né, sobre o aspecto também do oferecer-se ao outro em plenitude, e vemos como Deus realiza as suas obras, nós que somos imagem e semelhança de Deus, precisamos considerar que há mais alegria na experiência da nossa vida se procurarmos esse amor mais perfeito do que simplesmente sucumbirmos àquilo que são os nossos prazeres e as nossas paixões. Santo Agostinho, ele tinha isso tão claro na cabeça dele, que ao comentar a primeira carta de São João falando sobre o amor, ele arrisca dizer: ama e faz o que quiseres. Não o amor qualquer, nem o amor barato, mas o amor virtude. Quando a pessoa vive a experiência verdadeira do amor, quando o seu amor está alinhado com o amor de Deus, quem está dentro dessa experiência de amor dificilmente erra. Porque esse amor, de fato, é fundado numa plenitude que vem do próprio Deus. Por isso, levar em consideração a urgência do reino e ajustar a nossa vida para que a nossa vida seja uma vida segundo a experiência do reino de Deus, consiste, sobretudo, em lançar bases muito mais concretas do que às vezes temos para a nossa vida, né, e que podem nos dar uma plenitude e uma assertividade muito maior. Quem bota a sua segurança no dinheiro, talvez consiga ir até onde o dinheiro consegue ir. Mas, no fim das contas, o dinheiro não ultrapassa a soberania de Deus. Quem está aí, talvez, se assegurando nos prazeres da vida, pode ir até onde os prazeres da vida conseguem ir. Mas isso nunca vai ser capaz de preencher o espírito humano. Quem está em busca do poder, vai até onde o poder consegue ir. Mas todas essas coisas são efêmeras diante da grandeza de Deus. Por isso, se nós queremos, de fato, fazer escolhas interessantes na nossa vida, precisamos fundar a nossa vida naquilo que é mais consistente, naquilo que é mais perene, naquilo que transcende, inclusive, a experiência desse mundo, que é o próprio Deus. Por isso, quando o Senhor nos convida a fazer essa experiência do reino por primeiro, Ele está nos convidando justamente a escolher aquilo que é mais excelente, para poder organizar de maneira mais eficiente a nossa vida em vista dessa plenitude. Eu não digo que isso vai ser prazeroso, e nem digo que isso, num primeiro momento, vai significar poder. Todos esses valores e essas referências mundanas podem muitas vezes entrar em choque e em conflito com a própria proposta do Evangelho. Porque o Evangelho consiste, sobretudo, num desapego de nós mesmos. Porque o amor demanda isso. Quem ama, na verdade, renuncia a si mesmo, em vista do amor, do amar aquela realidade amada. Porque considera aquela realidade mais importante do que si mesma. Então, nesse sentido, caminha para uma realidade de plenitude na medida em que nos abrimos para essa realidade que vem de Deus. Porque quem, na verdade, se fecha, né, sobre si mesmo, no seu egoísmo encontra um vazio profundo. Quem na generosidade se abre para amar a todos, nesse amar a todos encontra plenitude. Por isso, quando Jesus chama esses discípulos, não é de se estranhar que eles deixem tudo, porque a condição para amar é deixar tudo. Jesus vai dizer num outro trecho do Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. E isso faz todo sentido. A gente pensa: nossa, padre, isso é muito difícil. Isso é muito diferente, isso é muito complicado. Ora, qual é a mãe aqui que no cuidado da sua família e dos seus filhos não faz isso todos os dias? Não se esquece de si mesmo e prioriza a sua própria casa?
Qual é a mãe amorosa que já não faz isso cotidianamente, que é aquela que levanta por primeiro e se deita por último, no cuidado de que todas as coisas estejam ordenadas? Ora, qual é o pai de família que ama a sua família, que não faz a mesma coisa todos os dias? Que muitas vezes abre mão até daquilo que são seus interesses próprios e utiliza os recursos que conquista justamente para manter e sustentar a sua casa? Então, não venhamos com essa conversa de dizer, nossa, isso é tão distante de nós, isso é tão difícil para nós, porque de fato não é. Quer dizer, nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados pelo amor para o amor. E todo aquele que procura de fato a realização, pratica isso na sua vida naturalmente, porque isso está no coração do ser humano, porque isso faz parte da nossa essência. E quando nos abrimos a isso e projetamos a nossa vida para essa plenitude, não só provamos do amor de Deus por nós, mas somos capazes também de fazer com que esse amor seja provado por outros. E nisso também se prova, se experimenta dessa plenitude que é de Deus. Por isso, queridos, hoje, ao olharmos essa liturgia, não pensemos que a espiritualidade cristã porque alguns pensaram isso em algum momento, né? Uma desencarnação, né? No sentido de que eu vou me desapegar inclusive dos meus próprios sentimentos, né? Nós não somos estoicos, né? Nós não estamos pregando o estoicismo no sentido de não ser perturbado por nada. Pelo contrário, né? Nós estamos propondo justamente uma experiência de amor que é capaz de ultrapassar as primeiras impressões e os primeiros sentimentos no sentido de nos movermos a coisas mais profundas, a experiências mais excelentes, a uma graça que se busca a partir de uma compreensão mais profunda da vida, e não simplesmente no prazer momentâneo, na sensação vã. Peçamos ao Senhor, sobretudo no dia de hoje, que nós possamos compreender essa urgência do reino, e que nós saibamos colocar os nossos esforços e o nosso empenho a viver de maneira mais plena esse amor. Que nós possamos corresponder com mais clareza a essa realidade da graça, de modo a provar a plenitude que Deus nos convida a experimentar nele, e não nos fecharmos simplesmente nas soluções pequenas e mesquinhas que muitas vezes a vida apresenta de maneira limitada para nós. O Senhor nos ajude a enxergar a beleza, né, que existe nesse processo de vinculação com Ele, e que nós possamos, nesse sentido, provar, né, de uma plenitude que ultrapassa essa mera lógica mundana e nos permite provar de maneira imediata do próprio Deus que nos chama a segui-lo todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da